Programa ideal de hoje. Estou com uma convidada que é minha amiga de longa data. A gente não pode nem dizer quantos anos, não é? Estou aqui conversando com Melissa Poleto, ela que é engenheira de alimentos, especialista em administração de produção e materiais. E também é especialista em neurociência e mentora em inteligência emocional e constelações. Melissa Poleto, essa mulher multipotencial, seja muito bem-vinda ao nosso programa ideal. Obrigada, eu fiquei muito feliz com o teu convite, ele me energizou. Acho que às vezes acontece isso na vida da gente, a gente baixa um pouco a energia e de repente surge um anjo e nos faz um convite tão especial. Muito obrigada. Ai, que amada! Imagina, nós já somos amigas há tantos anos, no mínimo nós tínhamos que conversar, eu, tu e os microfones. No mínimo. Conta um pouquinho, Melissa, porque eu acompanhei a tua história, mas para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, conhecerem um pouquinho da tua trajetória pessoal, profissional, como foi empreender lá atrás, né, há tantos anos, e na engenharia, uma área que na época era considerada uma área masculina. E aí, conta para nós. Exatamente, eu lembro quando eu iniciei a faculdade em 1995, fui orientada pelo meu pai na época, né? Ele disse: minha filha, vá fazer engenharia de alimentos, que ninguém vai parar de comer nunca, né? É algo próspero. E lá eu fui, né? Nunca imaginei, quando eu me formei, eu lembro que foi muito emocionante, porque eu nunca fui uma aluna nota 10. E me formar em engenharia foi um grande desafio na minha vida, então era um dia de muita alegria para mim, o dia da minha formatura, porque foi muito desafiador, realmente, assim, eu tive que me aprender a estudar, várias coisas. E ao me formar em 2001, logo no sábado eu já tinha uma entrevista de emprego que se concretizou e eu comecei a trabalhar numa indústria. Porque lá era muito isso, né? Em 2001, quando eu me formei, da gente se formar e conseguir se estabilizar dentro já tinha que ter uma empresa, ali um emprego certinho. Exatamente. Então eu tive essa oportunidade, me mudei, fui morar em Lajeado, foi uma indústria da região, e então trabalhei 1 ano e meio ali. Só que aí então surgiu a oportunidade de começar a trabalhar na área de serviços dentro da engenharia de alimentos, que era atuando, né, ajudando as empresas na parte de boas práticas de fabricação e coisas assim que eles necessitavam. Isso surgiu com uma empresa de 100 anos aqui em Bento. Ai, que lindo! O meu primeiro cliente foi a Aida Alimentos. Olha, completa agora no dia 15, 100 anos, né? Uma empresa aqui muito tradicional da nossa cidade, né? E aí eu tive essa oportunidade. E aí eu sempre digo, né? Empreender em 2003, foram logo 2 anos após a minha formatura, assim, foi algo desafiador, mas a base era forte, porque eu pude voltar para a casa dos meus pais. Então esse desafio eu não tinha, né? Eu tinha ainda um local para voltar, eu era jovem, né? Ano que vem vão fazer 20 anos já que eu estou empreendendo. E aí eu surgi já como um primeiro cliente, que foi a Aida Alimentos, que me acolheu. Então eu fiz um trabalho de 6 meses com eles. E depois realmente caiu tudo. Eu passei 8 meses sem nenhum trabalho. Tu tá brincando? Que desespero. Um desespero, porque a gente não sabe vender, né? É uma coisa que o engenheiro sabe executar, orientar. A gente é muito técnico e a gente não sabe fazer esse outro lado. Mesmo, né? Nessa época eu comecei a fazer essa pós em administração, isso me ajudou. Mas eu penei por 8 meses, foram 8 meses bem difíceis para mim, assim. Até que eu comecei a fazer as parcerias que a gente diz, né? Vai conhecer o networking, conhecer algumas pessoas, e essas pessoas acabaram me acolhendo, e eu também comecei a botar, digo assim, a cara a tapa, né? Eu dava palestras gratuitas, eu lembro no SIC, né, com a história das Torres Gêmeas, surgiu a lei do bioterrorismo. Quem precisava exportar para os Estados Unidos tinha uma série de regras para cumprir. Eu estudei aquilo, me botei para o SIC, eu dou a palestra, eu oriento as empresas gratuitamente, vocês só precisam divulgar. E aí começou, né, a acontecer, assim. Mas foi um período, eu digo assim, um pouco obscuro, assim, esses 8 meses, né? Eu mesma, assim, entrei num processo que eu não conseguia sair de casa, né? Me debatendo, assim, uma pessoa jovem,
e que queria criar a sua própria vida, mas não tinha oportunidade. Eu fico imaginando, porque tem toda uma questão também de autoestima aí nesse momento, porque, será que eu não sou competente o suficiente? E não tem nada a ver com isso. Exato. A gente está falando de venda do teu produto. Do teu produto, do serviço que eu tinha, né? E eu percebo assim que foi um período que então eu ajudava muito em casa, né? Fazia almoço para minha família, limpava a casa para minha mãe, deixava tudo organizado. E quando eles chegavam, eu ia para o quarto. Então eu acho assim que talvez eu tive um processo de depressão, algo assim, né? Até nesses questionamentos, recém me formei, não faz muito tempo e já, né? Achei que ia dar tudo certo e não deu. E aí a gente aprende que o fracasso ensina. Ele ensina muito pra gente e ele é um professor como nenhum outro. Essa tua fala, Melissa, se tu soubesse o quanto é importante para quem está nos ouvindo, porque muitas pessoas podem estar passando por essa mesma questão agora. Exato. Por quê? Porque errar acontece com todas as pessoas da face da Terra, todos nós erramos, e mais do que isso, nós passamos por momentos bons e ruins. Exato. A vida é feita disso. E é muito importante tu estar falando sobre isso. Exato. Eu quero te agradecer muito, Melissa. As pessoas que estão nos ouvindo, tenham certeza que se a Melissa já passou por isso e hoje está aqui, vocês também podem. É isso, Melissa. Sem dúvida. E sempre haverão, né, assim, vales, né? E também haverão os picos altos da nossa trajetória. Eu sinto que esse pós-pandemia para mim também afetou. Eu tive que tomar medidas bem significativas na minha empresa esse ano, cortar alguns custos, enfim. E eu sempre fui a pessoa de aceleradora, assim, eu gosto de acelerar as coisas e estar sempre, né, buscando mais, mas às vezes a gente tem que saber também olhar o cenário e reduzir, né? Tentar calcular um pouco o risco. Um bom empreendedor ele sempre vai arriscar, né? E o meu perfil comportamental é de um R alto, então eu gosto de arriscar. Mas ao mesmo tempo também eu sinto que estou numa outra fase, né? De 45 anos, empreendedora, numa fase um pouco mais de tranquilidade, de buscar um pouco mais os clientes mais sólidos, a gente fazer parcerias um pouco mais longas, né? Sem tanta aventura, porque a minha vida profissional por muito tempo foi bastante aventureira, assim. Eu disse que o pós-pandemia me ensinou algo, que é ficar em casa. Eu não sabia ficar em casa. Olha ali. Então eu pegava muita estrada, eu sempre estava em estrada, né? Saía às 7 da manhã, voltava às 7 da noite. E aí eu percebi que esse sistema híbrido ele nos deu uma grande oportunidade. Também, né? De novo, desse baita vale que a gente viveu assim na pandemia, ele trouxe muita coisa boa também, de possibilidades. Tu sabes que tu tá falando isso de estar sempre viajando, me fizeste lembrar, Melissa, quando entrou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi desmanchar a minha mala, que eu tenho a minha mala sempre pronta por causa das palestras, a gente está sempre viajando. E eu tenho o meu kit de sobrevivência, que eu chamo, que são os itens necessários para uma viagem. Se eu estou viajando, o que eu preciso? Preciso tal, tá tudo ali na minha mala. E quando eu desmanchei aquele kit de sobrevivência, eu disse, meu Deus, é possível. Eu não vou mais viajar e agora, não posso mais. Que coisa louca isso, não é, Melissa? E é louco e ao mesmo tempo assim, eu passei por isso com os filhos pequenos, né, Bea? Eu acho que pra ti foi eu tô num momento diferente. Né? E eu lembro que minha mãe, quando viva, né, ela me falava muito assim, vai minha filha, vai. Tudo era vai, faz, acontece, que eu tô aqui para dar o suporte. Então também como a família, por isso que eu falei que a base é forte. Muito. Porque se tu tem um apoio da família, isso ajuda muito, né? Isso te facilita muita coisa. A rede de suporte, né? Tu precisa ter A rede é importante. Muitas vezes não vai vir da família, né? Vai vir de alguém próximo, enfim, mas é importante a rede, né? Sem isso, com certeza, eu não teria chegado onde eu cheguei. E também, assim, entender que, por exemplo, quando eu tive meu segundo filho, eu já tinha clareza que eu precisava de uma babá. Então, assim, tem muita gente que abre mão, fica todo o tempo. Eu não fiz essa escolha, né? Assumir as consequências.
Então hoje, meus filhos chegam ao meio-dia e dizem: o que vai ter de almoço? É uma coisa nova para mim que eu vivi da pandemia para cá. Claro. Então é uma coisa que para mim fez muito sentido. Então eu vivi intensamente a maternidade com meus filhos grandinhos já, né? De 2 anos para cá, assim, e eu me encantei com esse mundo. Então hoje a minha rota profissional ela é um pouco diferente, né? Eu valorizo bastante a região, estar mais próximo, conseguir fazer um bate e volta, não dormir fora de casa. Então são coisas que a gente vai priorizando e eu acho que a maturidade vai trazendo isso, né? De saber fazer escolhas melhores, talvez. Com certeza. E a gente tem que sair daquele lugar de questionamento se eu estou fazendo a coisa certa ou errada, e agora? Né? Também isso é algo que nós, mulheres, mães, a gente já nasce, eu costumo dizer que nasce uma mãe e nasce uma culpa, porque se tu quer estar trabalhando, tu precisa trabalhar, mas também tu quer estar ali com o teu filho, com a tua filha, e aí a culpa é presente no dia a dia. Então tem que ficar claro isso, que não tem certo ou errado. A mulher tem que ir se adaptando ao que tem ali naquele momento e pronto. E sempre com olhar para aquilo que tu quer para a tua vida. Eu sempre falo assim, né? Fez 19 anos agora em junho que eu empreendo, eu não sei ser outra coisa. Eu sou muito mais empreendedora que engenheira. Eu gosto de empreender, é algo que é para mim. Eu gosto do desafio, eu gosto de acordar e não ter a certeza do dia de amanhã. Eu convivo bem com isso. Não é para todo mundo, não. Né? E a mesma coisa na maternidade. Cada um tem o que é importante para si. Se o importante para si é ficar naquele período que eles são menores com eles, está tudo certo. Não existe um certo e um errado, né? E outra coisa que eu tenho clareza total, assim, meus filhos dão conta. Eles vão dar conta do que é deles também. Não é só meu. Né? Eu tenho a minha vida também. Eu também tenho que ter os meus desejos, né? Eu tenho que olhar para eles e olhar para eles são capazes. E tantos são capazes que às vezes a gente fica pensando, ai, será? Não, eles são. Eles são capazes sim, até porque tu educaste para isso. Exato. Tu educaste para que eles fossem para o mundo. E agora, que eles vão para o mundo daí não quer que vão? Não, né? Tem que deixar ir. Exatamente. É mais ou menos como aquela passarinha, né, que empurra o filhote do ninho. Vai voar, meu filho, vai voar, minha filha. É isso. Sabes que eu estou passando por outra fase. Eu e minhas filhas estão casando. Esse ano casou uma em março e outra casa agora em novembro. E é isso. É a vida delas, né? A vida que segue. A vida é um rio que corre, né? É para frente sempre, não é para trás. Não. E às vezes a gente fica pensando, tá, e agora? Não tem mais as filhas para ficar cuidando, paparicando, ficando em cima, né? Mas não é esse o objetivo da maternidade. Não. O objetivo da maternidade é dar a formação inicial e depois a base para ir. É bacana estar falando sobre isso. E tá, e aí, naquele período, tu te separaste, né? Sim. E aí, como ficou essas questões de uma mulher diante de um divórcio, filhos pequenos? É importante falar sobre isso também, Melissa. É verdade, eu acho bem importante, porque assim, eu acredito muito nos ditos populares, principalmente aqueles que eu vivi. E tem um que diz assim, né? Que é na dor que a gente aprende. É muito verdade esse dito popular. E assim, quem já passou por um processo de divórcio sabe que é uma dor muito profunda. Eu sempre digo, precisa muito amor para ter uma separação. Né? A gente precisa amar muito para isso acontecer. E no meu processo, assim, eu acho que foi tranquilo porque eu sempre tive isso em mente, meus filhos dariam conta. Aí esse ano, né, o meu filho vai fazer 10, na época ele tinha 6, quase 6 anos, quando a gente separou. E eu estou levando na psicóloga, enfim, e a psicóloga me passou, né, que houve um rompimento psíquico para ele pelo processo da nossa separação. Nossa, eu não dormia a noite inteira. Bem aquilo que tu falou, uma mãe, uma culpa, né? Isso anos depois, já fazem 4 anos que eu tô separada, né? Um chicote. Mas vem o chicote porque tu diz, nossa, eu fiz isso, eu causei isso, né? E na verdade, ainda bem que só dura 24 horas agora, porque logo a gente toma consciência de que não, né? Era um processo que precisava
precisava ter acontecido, aconteceu. Eu acho que a gente conduziu bem, né? Eu e o meu primeiro marido, a gente conduziu isso bem, eu acho até. E eles sobrevivem, né? E provavelmente eles sim têm a questão psíquica que agora é dele. Mas os pais são esses, são os pais certos, do jeito que foi, né? Mas isso a gente também aprende com as constelações, não é? Sim, é fato. A constelação é um divisor de águas na minha vida. De consteladora para consteladora, aqui conversando. É um divisor de águas. Um grande sim, né? Muito. Um grande sim. Porque aí a gente vê realmente o quanto a gente tem que agradecer o que os nossos antepassados e que a vida é isso e é isso que nós temos. E como a gente dá conta. E às vezes a gente não dá conta. E tudo bem. Né? Sempre o Bert mesmo ele dizia, né, que o grande segredo é a humildade. Humildade é o quê? Dizer, eu não dou conta. Baixar a cabeça e dizer, eu não dou conta. Eu passei muitos anos achando que eu dava conta de tudo. Dava nada. Veio a vida, ó, deu 3 tapas na cara e a gente caiu lá no chão. E vamos de novo. E dá a volta por cima. E dá a volta por cima. É só seguir. Exatamente. Que é importante a gente estar falando sobre isso também. Porque da mesma forma do que falamos antes, a questão do divórcio é algo que está presente na vida de muitas pessoas, homens e mulheres. É importante deixar partir também. Também, porque não temos nada. Exatamente. Né? Não temos nada e são ciclos e deu muito certo. Né? Eu tenho 2 filhos com esse homem. Então deu muito certo, o nosso amor deu certo neles. Né? Isso segue para a vida inteira. É algo que não tem fim. Né? Então eu aprendi muito com esse processo e no meu trabalho também adequações vieram e está tudo bem. Eu vi que dava para dar conta também, né? Perfeito. Mas é um processo de aprendizado também, Claro que sim. Daí a inteligência emocional chegou como na tua vida? A inteligência emocional eu confesso que após a morte da minha mãe faleceu em março de 2016, eu comecei num processo profundo de busca de autoconhecimento, assim, eu precisava de um lastro. Eu acho que eu era muito ligada à minha mãe, eu acho que todos somos de certa forma, né? A mãe tem um amor diferente e eu senti muito o luto dela e eu comecei a buscar algo para mim. E aí eu sempre falava, essa pessoa não tem muita inteligência emocional, aquela não tem, mas eu não sabia o que era. E de repente, numa auditoria que eu estava lá em Lages, eu comecei a olhar o Instagram e vi lá uma publicação que dizia, uma formação em inteligência emocional. Então, vamos escrever isso aqui. Porque eu tenho muito essa coisa de que quando está batendo na minha porta mais de uma vez, se eu falar na semana 3 coisas que vai no mesmo eixo, eu vou em busca daquilo. Eu sou uma eterna buscadora, assim, eu sempre digo, eu tenho que estar buscando algo, isso me traz vida. E aí eu fui e foi um baque, assim, né? No entanto, ali que eu tomei essa força da minha separação, eu disse, não, vou pegar as rédeas da minha vida, e aí, então esse processo eu acho que é algo sem fim e que me trouxe um eixo, e depois disso começou a trazer o eixo da constelação também, que complementou a questão da inteligência emocional, né? Claro. Então, e eu acredito muito nas relações humanas. Eu acho que através das relações humanas, que foi assim que eu me ergui daqueles 8 meses, né? Foi me relacionando com pessoas. Eu acho que nós somos um coletivo que tem força, né? A gente não veio para viver numa ilha deserta, separado do todo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, e não tem nada a ver de ser uma pessoa mais social, menos social, mais extrovertida, menos extrovertida, não. É de realmente sentir que tem muito a aprender com o outro e algo para trocar com o outro, né? Então eu acho que isso foi como entrou a inteligência emocional na minha vida. Que fantástico isso. Não, e para o desenvolvimento humano é necessário a inteligência emocional, não tem outra forma. Não tem. Nós precisamos. E me fala sobre a mentoria que tu desenvolveste na inteligência emocional. Como funciona, Melissa? Na verdade, quando eu fiz essa formação, na formação a gente já tinha métodos de aplicação de sessões, né? E aí eu comecei a estudar sobre o processo de mentoria, que é quem já passou por algumas experiências, né? Então a mentoria tem muito a ver com troca de experiência. E aí eu fiz a formação de mentoria, então meio que
Até eu estou finalizando com uma pessoa de São Paulo a mentoria e ela me disse, eu vejo que a tua mentoria é uma mentoria até de autoajuda e tal, que ajuda muitas pessoas. Eu disse, porque tem inteligência emocional. Então eu fiz uma mescla que não é muito comum, né? Eu poderia fazer mentoria em segurança de alimentos, que é a minha especialidade na consultoria, mas não, eu escolhi fazer nisso porque é algo que realmente me transformou, né? Eu era uma pessoa arrogante, inclusive, sabe, que achava que dava conta, que fazia tudo sozinho, e hoje eu tenho plena certeza que eu tenho que seguir tendo minha rede de apoio, que eu tenho muitas coisas que eu não dou conta sozinho e tá tudo certo. Então, para mim, foi um divisor de águas. Então, a mentoria ela veio depois da inteligência emocional como um complemento para ter um método mais embasado. Porque como uma boa engenheira, eu preciso de métodos e processos. Então, isso não deixa de existir mesmo trabalhando com pessoas. Adorei a questão do método e processos. E isso eu vejo que eu dou mentoria também para mulheres em oratória e liderança. E a inteligência emocional, ela perpassa tudo isso. Não tem outra forma. Claro, e pelo visto nós duas pincelamos a constelação sistêmica nos nossos métodos. Não é verdade? É uma filosofia de vida, né? Não, está em nós, né? Para quem realmente bebe dessa fonte, né? Digamos assim, tudo que a gente faz vai estar atrelado e alinhado, né? À filosofia das constelações. E comigo não é diferente. Eu estou adorando te ouvir sobre essa tua nova fase, que eu acho que é uma fase que tu está de olho brilhando. É importante isso, Melissa. Uma pena que o nosso horário aqui a gente é curto, porque nós duas conversando, nós vamos longe ainda. Mas para encerrar nossa entrevista, Melissa, o que tu queres dizer para quem está nos ouvindo agora, que realmente vá alavancar a vida dessa pessoa que está nos ouvindo? Eu acho assim, faz um balanço de vez em quando da tua vida, né? Se eu olhar para a minha vida assim, fizer um balanço dela, eu tenho muito mais saldo positivo que negativo, muito mais, né? Eu falei,